Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Se você pudesse, coloque de pé. Vamos entregar este culto de ensino ao nosso Deus. Boa noite para você de casa. Que Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por este dia. Muito obrigado por esta noite de ensino, muito obrigado por essa oportunidade. Pai, nós entregamos todo o conhecimento ao Senhor nessa noite, pedimos que o Senhor venha revelar, ó Pai, com clareza os tempos e o propósito, pedimos que o Senhor venha, Pai, cumprir a Tua vontade na nossa vida, mas Deus, nós queremos nessa noite ter os nossos olhos desvendados para o mundo espiritual. Fala conosco, nos ensina através da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, glória a Deus. Hoje nós estamos na aula 8. Nós vamos falar de uma nova tribo e de um novo mês que, coincidentemente, é o mês que nós estamos. Então, até dia 20 de maio aí, nós podemos aplicar tudo que a gente vai falar hoje. Já quiser soltar os nossos slides? Nós vamos falar da tribo de Isacar. Vamos falar das bênçãos dessa tribo, dos opositores dessa tribo e de tudo que acontece espiritualmente nesse mês de abril e maio, né? Na verdade é o mês de Iar. Vou esperar ali os slides aí. Nós estamos ainda na estação de primavera. Vou reforçar isso todas as vezes que a gente for estudar a estação e a tríade das tribos. Para quê? Para isso ficar fixado. Porque semana passada estudamos o trono de Marte, né, que faz referente a Judá. E ainda ele está operando esse mês, só que mais fraco. Por quê? 3 tronos vão trabalhar na estação de primavera, que é o período de 20 de março até 20 de junho. Mas hoje nós vamos ver especificamente o segundo trono ali que guerreia nas regiões celestiais contra nós, que é referente à tribo de Isacar. Nós vamos ver esse trono, nós vamos conhecer essa tribo que é deste mês. Pode passar. Tribo de Isacar, quando que ela começa? 21 de abril e ela vai até 20 de maio. É o período que nós estamos. Por que nós vamos conhecer a tribo e o trono? Porque nós vamos conhecer quem nasce nesse mês, quais são os seus pontos fortes e fracos, mas nós vamos conhecer a bênção que esse mês nos traz e quais são os levantes que o trono que se opõe à tribo de Isacar, que ele também traz contra a nossa vida. Né? Esse mês aí de Isacar, ele é conhecido como mês de Iar, né? Ou Ziv. Ziv é um nome babilônico. Ziv é o que vai estar escrito na Bíblia. Tá? Na Bíblia você não vai achar a palavra Iar. Na Bíblia você vai achar a palavra Ziv. E Ziv, ele é uma referência ao segundo mês do calendário judaico. Então, o segundo mês no calendário judaico não é fevereiro, é esse período que nós estamos, entre abril e maio, do dia 21 de abril até o dia 20 de maio. Vamos ver algumas bênçãos deste mês. É o segundo mês judaico. Está lá em 1º livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1. Vamos ver. Essas informações aí são acréscimos, tá? Eu sempre trago mais conteúdo do que está na apostila para trazer mais conhecimento. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Nós vamos conhecer esse tempo. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º no reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv,
este é o mês segundo. Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então aqui nós temos duas informações nesse versículo que vai ser importante para nós. Primeiro, a gente vê que na Bíblia ele realmente é o segundo mês, né, do calendário de Deus, e é o mês, pode voltar para o nosso slide. E é o mês, né, eu coloquei ali, ó, mês da edificação da casa. É o mês onde espiritualmente nós vamos trabalhar com edificação da nossa casa, edificação da nossa família, edificação do nosso interior. Porque é o mês onde Salomão ele começa a edificar o templo. Ele começou neste período. E como ele trouxe uma edificação, né, de um templo, de algo que era tanto espiritual quanto material, nós vemos esse mês como um mês de edificação da nossa casa, onde a mentalidade escrava ela começa a ser rompida. Você vai começar, quando você começar a entender os tempos, você vai ver que de mês em mês o Senhor vai trabalhar diferente dentro de você. Então, muitas coisas nesse período de 21 de abril a 20 de maio, você vai sentir sendo liberto dentro de você, né? Pensamentos de escassez, pensamentos contrários, pensamentos negativos, porque é um mês onde se rompe mentalidade escrava, bom? Mês do maná, porque quem não morreu no deserto recebe provisão nesse mês. Esse mês ele é conhecido como o mês em que Deus deu o maná para o povo. Que povo que comeu o maná? O povo que não morreu no deserto. Então, se a gente não morreu o mês passado para a glória de Deus, se as lutas do mês passado, se as lutas do trono de Marte não nos matou, é porque esse mês é o mês do Senhor prover na nossa vida. Esse é o mês em que Ele vai nos sustentar em nome de Jesus. Abre lá no livro de Êxodo 16, versículo 1 e o 5. Vê na NVI, tá? Aqui para a gente ler. Êxodo 16. Versículo 1 e 5. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. Então o povo sai do Egito, entra no deserto. Versículo 5. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro que recolherem nos outros dias. E aí eles começam a pedir carne. Você vê que esse capítulo é onde eles começam a pedir alimento para o Senhor. E o Senhor, Ele dá a ordem do maná. O Senhor fala, eu vou fazer chover pão do céu para vocês. Vocês vão colher uma porção de cada dia. E vocês vão viver. Aquilo que sobrar, no 6º dia, vocês vão colher o dobro, né? É o mês do maná. Quando que o maná foi entregue para o povo? No mês de Ziv, no segundo mês. Foi nesse período aí, entre 21 de abril a 20 de maio. Bom? Vamos lá, seguir. Glória a Deus. Então nós vamos ter provisão, mês de edificação da casa, eu falei, mês de cura em meio ao deserto. Êxodo 15, versículo 22. Êxodo 15, 22. Depois que o povo sai do Egito e eles vão para o deserto, eles chegam num deserto e eles se encontram com águas amargas, né? As águas de Meribá. Era neste período também. E a Bíblia diz que neste período, eles começaram a reclamar muito, murmurar muito nesse mês, porque eles queriam beber água, mas eles não achavam fontes doces. Eles só acharam águas amargas. Mas fala assim comigo, em tudo que Deus faz, tem propósito. Até no amargo. Você crê nisso?
Eu estava estudando sobre isso, porque parece loucura, né? Deus tira o povo de Israel do Egito, leva o povo para o deserto, dá sede no povo e tem água amarga. Parece que é de propósito. Eu falei, Deus, eu falei, tem que ter alguma coisa. Eu comecei a fuçar na Bíblia. Sabe por que que Deus permitiu? Porque as águas de Meribá ficaram doces só naquele momento, para eles beberem. Até hoje as águas de Meribá, elas são amargas. Ela tem muito magnésio na água. E aí eu fui fuçando, eu falei, tem que ter alguma coisa isso daqui. Eu fui pastorar, fui para os históricos judaicos. Deus levou o povo para lá por estratégia, porque o povo ficou 430 anos como escravo, bebendo água do Egito. A água do Egito que eles bebiam era a água do rio Nilo. Era um rio, o rio Nilo é até hoje, é um rio consagrado aos deuses egípcios. O que Deus faz? Leva o povo para uma fonte de águas amargas, para eles beberem daquela água, para se purificar. Por quê? Você que já tomou leite de magnésia, o que ele faz no organismo? Limpa. Deus queria que eles bebessem para eles, soltarem, evacuarem aquela água, se purificarem por dentro, tirar todo o resíduo do Egito, para eles viverem um tempo de purificação. Por quê? Porque o mês de Ziv, o segundo mês, também é um mês de purificação. Então Deus levou o povo para um caminho amargo por propósito. Não foi de propósito, foi por causa do propósito. Mas eles não entenderam. E aí Deus ministrou tanto isso na minha vida, enquanto eu estava estudando, eu comecei a ver que tem coisa amarga que Deus permite, a gente não quer beber, a gente não quer passar, mas até nas coisas amargas Deus quer tratar conosco. Então quando você está passando uma situação difícil, uma situação amargosa, lembra disso. Ainda faz parte do propósito de Deus para tratar conosco, para nos purificar do lado de dentro, para nos limpar, porque Deus conhece aquilo que a gente não vê, né? Essa água ia purificar Israel das águas do Egito, mas eles não beberam. Deus teve que fazer um milagre para esse povo beber a água. Vamos ver lá, Êxodo 15, 22. Diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha o que Deus fala assim: eu quero purificar vocês, e eu não quero fazer com vocês aquilo que eu fiz com o Egito. Eu quero trazer vida. Esse Senhor que te sara aí é um dos nomes de Deus, é um dos 72 nomes de Deus, tá? É Adonai Rafá, Senhor que te sara. Aquele que sara todas as doenças. Então, o mês de Ziv, o segundo mês, o mês que nós estamos, é um mês de cura em meio ao deserto. Vai ser um mês de deserto? Pode ser sim, que seja um mês difícil, mas vai ser um mês de cura, porque é uma bênção, é uma unção que o Senhor traz nesse mês. Amém? Vamos lá. Mês de purificação e limpeza. Você vê que Deus queria limpar o povo no Egito, o povo não entendeu. O povo lá em Meribá, quando saíram do Egito, o povo não entendeu. Mas é um mês de purificação e limpeza. Por quê? O mês que vem é Pentecoste. Como que você vai receber o Espírito Santo
sem estar limpo. Então Deus estava fazendo tudo de uma forma estratégica, de uma forma proposital, por causa do calendário dele, mas o povo não entendia. Esse mês é um mês onde nós vamos ser muito confrontados com o nosso estilo de vida. É um mês onde o Senhor vai querer te lixar. É um mês onde o Senhor vai te confrontar. É um mês que o Senhor vai te forçar a uma obediência. Para quê? Para você ser lixado. Porque esse mês é onde o Senhor ele quer virar algumas coisas na nossa vida. E nada mais muda, irmãos, nada mais nos confronta do que a palavra. Eu não sei como que vocês se sentem com isso. Mas oração não confronta. Imposição de mão no confronto, mas dependendo a tua guerra espiritual, do jeito que você tá, você vem num culto, a palavra te machuca. Parece que veio, vocês falam assim, nossa, eu queria ouvir uma palavra de consolo, eu queria ouvir uma palavra de bênção, de paz, e aquela palavra entra rasgando na nossa alma, entra confrontando os nossos pensamentos, a gente tem que se dobrar para ela, por quê? Porque é uma unção, é a unção também deste mês, Deus faz isso, é um mês onde Ele pede que nós leiamos mais a Bíblia, que nós leiamos mais a palavra, por quê? Para ser confrontado, para ser purificado, para ser limpo. Você vê que quando você começa a andar conforme você quer no seu pensamento, o Espírito Santo acende a palavra dele em você. Você lembra de versículo, você lembra de palavra citada, você lembra de uma pregação, e aquilo começa a mudar o teu estilo de vida. Por quê? Faz parte do processo da purificação, ok? É um mês de ouvir e obedecer. A chave desse mês está ligada na leitura da palavra. Gênesis 7:11. Vamos ver o que aconteceu no mês de Ziv, lá em Gênesis. Gênesis 7:11. Eu já li tanto alguns versículos que a gente está lendo e eu nunca tinha me atentado aos tempos. Agora que nós estamos estudando os tempos, os meses, eu fico mais atenta quando a Bíblia fala de mês aqui. Olha só. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, que é o mês que nós estamos falando, mês de Ziv, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. É um mês de purificação. Quando que choveu? Quando que teve dilúvio? Mais ou menos nesse período. Abril, maio. Deixa eu ver aqui, mês de Ziv. Era dia 17. 17 de maio, provavelmente foi o dilúvio, né, do ano aqui de Moisés. Acho que no ano 600. No ano 600, 17 de maio do ano 600, foi o dilúvio. Olha como que é interessante a gente conhecer as datas, que a gente pode datar a Bíblia, né? Pode passar no segundo slide. Então é um mês de purificação. Muda lá. Travou. Sai dele. Travou o note. Não, meu note, ele tá pedindo assim, quero descansar. Quero dormir. Ele tá muito carregado, será? Formatou esse dia lá, gente, que bênção. Oremos. Vai? Vai, agora vai. Aí, vamos dar continuidade. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Esse mês, o que é um mês também? Que, segundo a Bíblia, é um mês de novas oportunidades. Irmãos, é um mês que a gente tem que ficar atento às novas oportunidades que o Senhor vai nos dar esse mês. Por quê? Porque as coisas às vezes acontecem e a gente não percebe, porque não conhecemos os tempos.
Nós temos que ficar atento aos tempos. Porque quando você conhece o tempo, você entende o sinal. Às vezes fala assim, ai, Deus me manda um sinal. Ele está mandando, só que não enxerga. Então, observa os tempos e os sinais para você andar conforme o calendário de Deus. Vamos ver isso lá. Segundo aos Crônicas 30, versículo 2 e 3. Segundo Crônicas 30. 2 e 3. Quantas Páscoas que tem no nosso ano? Uma, né? Olha como que é o calendário de Deus. Quem lembra aqui que é Páscoa mesmo? A nossa Páscoa. Mas a gente celebra o quê na nossa Páscoa? Não só a ressurreição. O que a gente come e bebe? Ceia. Olha só aqui, Antigo Testamento. Porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Porquanto no mesmo tempo não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastante sacerdotes, e o povo se não tinha juntado em Jerusalém. Para celebrar a Páscoa, para eles ceiarem em Jerusalém, como que funcionava? Tinha que estar todas as 12 tribos, todo o povo reunido em Jerusalém. Só que tinha gente que morava muito longe. Então, até chegar, já tinha acabado a Páscoa. Então, o que o rei falou? Vamos fazer uma segunda Páscoa, uma segunda ceia. Porque não tinha sacerdote o suficiente para consagrar e tinha gente ainda das tribos que não tinham chegado. Como que eles iam ficar fora do corpo? O que eles fizeram? Uma nova oportunidade, uma nova Páscoa. Por isso que é um mês de novas oportunidades. Em Israel é celebrado isso até hoje. Eles não falam Páscoa lá, eles falam Pessach. A Pessach lá é celebrado isso até hoje. Porque tem gente que não pode ir na primeira, porque mora em outro país, dependendo da lei, né? Aí eles voltam para a segunda Páscoa para celebrar com os rabinos, em Jerusalém, lá no templo do Senhor, lá nas sinagogas lá. Então é um mês de novas oportunidades, fica atento nisso. Mês de novos começos. É um mês onde Deus traz uma nova bênção familiar. Deus, ele restaura a bênção, a reconciliação com a família nesse mês. Qual que é o mês que Deus trata da família? Especificamente o mês de Ziv. É um mês onde ele traz algo novo sobre a família. Então é um mês que você pode orar muito pela sua família. É um mês em que você pode interceder. É um mês que você pode declarar palavras proféticas sobre a família. Porém, vou fazer uma vírgula. Quando você se propõe a edificar a sua casa, edificar a sua família, quem que se levanta contra você? A família. Você já vê que quando você fala assim, eu vou cuidar dessa área, a área desmorona. Por quê? Porque é assim que o diabo trabalha, para não receber a bênção. Porque o teu coração vai estar inclinado a edificar. Satanás vai estar inclinado a destruir. Então é um mês que a gente tem que ficar atento naquilo que Deus quer derramar e naquilo que o inferno quer tirar de nós. Se é o mês da família, se é o mês de novos começos, se é o mês de nova bênção familiar, independente do que aconteça, se coloque na brecha pela tua família, porque os céus estão derramando essa unção sobre nós, e nós temos que tomar posse disso. Vamos ver isso lá em Gênesis 8, versículo 13. Gênesis 8. Versículo 13. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra,
Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e a tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. É o mês onde Deus manda eles saírem para recomeçar, para realinhar, para fazer tudo de novo, para trazer uma nova bênção. Quando ele sai da arca, Deus faz uma aliança com Noé. Então é um mês onde a reconciliação de Deus com a família está ativa. Nós temos que aproveitar isso, queridos, em oração. É hora da gente guerrear como intercessores na oração pela nossa família, porque é o mês onde a reconciliação foi estabelecida com a nossa família, e nós temos essas bênçãos, nós precisamos reivindicar elas em nome de Jesus. É o mês de matar a velha natureza. É o mês, irmãos, é o mês que você vai estar carnal, mas é o mês de você se sacrificar aí. Porque é o mês onde as tuas emoções vai estar aflorada. Como que a gente fica carnal? Com emoção aflorada. Percebeu que a emoção está aflorada? É o quê? Carnalidade. O que você vai ter que fazer? Parar a primeira coisa, de reclamar. O povo de Israel, quando sai do Egito no primeiro mês, eles saem e vão para o deserto. O que eles fazem no deserto? Reclama, 40 anos. Por falta de um dia, eles reclamaram 40 dias, que se tornaram 40 anos, na verdade. E por que eles pereceram de tamanha forma? Porque eles não vigiaram a carnalidade. Abre isso, a tua Bíblia lá para a gente ver isso, em Êxodo 16. Êxodo 16, versículo 1 e 2. Esse mês que nós estamos é um mês que nós vamos ser tentados a reclamar, tentados a murmurar, tentados a se queixar. Hoje eu tive essa experiência na minha carne. Eu estou sofrendo muito da minha carne e no meu espírito também, sobre essas ministrações. Inclusive, eu estava fazendo uma aula hoje. Um dos professores falou assim: ó, se você for ensinar as tribos e os tronos, fica tranquilo que lá no inferno vai ter um outdoor com a tua foto. Eu fiz assim. Falei, olha que legal, tem um outdoor meu lá no inferno para o diabo vir me atacar. Porque o diabo não quer que a igreja conheça os tempos. Porque se você conhece os tempos, você se move diferente. Você age diferente, você identifica as coisas de forma diferente. Você se direciona de forma diferente. O diabo tem raiva disso, porque ele quer roubar o nosso conhecimento. Então, a gente tem que ficar atento àquilo que nós vamos ser tentados no mês. Aí, hoje, eu tive um dia, um dia bem assim, punk. E a murmuração vinha. Aí o Espírito Santo falava assim, ó: troca a tua murmuração pelo louvor. Irmãos, até hino da harpa eu cantei hoje. Porque eu não tinha mais louvor para cantar. Eu falava assim: Deus, eu não tenho mais música, eu já cantei todo o repertório da minha mente. Ele falou: isso daí era o tanto que você ia reclamar, isso aí era o tanto que você ia questionar, o tanto que você ia murmurar. Mas foi uma luta. Eu tô com a minha carne desgastada. Por quê? É uma guerra espiritual. Quando você vai travar uma guerra espiritual, o teu corpo vai sentir. Mas nesse mês, até 20 de maio, ó, segura a murmuração. Pastora, eu vou explodir. É melhor você explodir do que murmurar. Explode, depois você pega uma pazinha, pega os cacos teu, joga no lixo e volta. Por quê? Porque você não perde a tua bênção que o Senhor tem para você. Olha lá, Êxodo 16, 1 e 2. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai.
aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Ao invés deles estarem adorando, porque é um tempo de adoração, a tribo de Judá ainda está valendo nesse mês, a tribo do louvor, a tribo da adoração ainda está fluindo, porque tem mais 3 meses para acontecer. Eles estão fazendo o quê? Trocar o louvor pela murmuração. Então, ó, segura a bronca que a gente vence. Então, matar a velha natureza. Mês de levantar e ativar os maduros na fé. Olha o que Deus faz com os crentes esse mês. Ele seleciona quem está maduro e de quem está menino. Por isso que às vezes você sente a pressão esse mês, nesse período até 20 de maio, você sente aquele peso, você sente aquele aumento de responsabilidade. Por quê? Por causa do amadurecimento que Deus está fazendo, porque é um mês de seletividade. Ele tira os meninos e só separa os valentes. Por quê? Nesse mês se levantaram os valentes para um exército de Deus. Foi nesse mês de Ziv. Só que qual que era o critério? Não tinha que ser só mais velho, ser maduro. Também tinha que ser valente. Então não tinha que a gente vê que para andar com Deus não adianta você ter coragem, você tem que estar maduro, porque Deus vai fazer algumas coisas, irmãos, que se você não digerir aquilo na maturidade, se você não entender a palavra, se você não aceitar crescer, você vai ficar para trás e não vai ser selecionado. Abre lá no livro de Números. Números, né? 1. Números 1, do 1 ao 3. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no 1º dia do 2º mês, no 2º ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel, a estes contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Tem uma tradução que diz, que fala assim, ó, separa os maiores, mas separam também os valentes de todas as tribos. Por quê? Porque no critério de Deus é esse. Tem que ser valente, mas tem que estar maduro. E é um mês onde Deus vai levantar e vai ativar. Você fala, por que Deus está me pressionando esse mês? Para te levantar e te ativar. Vai amadurecer. Então vai ser selecionado para continuar marchando, para marchando à frente dos demais que não amadureceram. Mês de organização. É um mês que no calendário de Deus as coisas começam a se organizar. Eu sempre falo isso, que Deus é muito organizado. E até na nossa vida espiritual ele também é. Abre lá em Números 10. Números 10, versículo 11 ao 13. Alguém tem problema com organização aqui? Vocês são bem organizados? Você tem? Você tem? Não? Desorganizar. Eu tenho também. Eu não sou tão organizada. Eu organizo uma vez. Depois, na hora que você não aguenta mais, ela organiza de novo. Eu era mais metódica. Sim, faz bem feito, mas não tenha. Mas isso é uma coisa que nós temos que corrigir. Né? Nós que temos essas falhas de organização. Por quê? Porque Deus é organizado. E se Deus é organizado, ele não se relaciona com desorganização.
Sempre que eu penso em deixar as coisas mais desorganizadas, ou do jeito que está, eu lembro disso, desse princípio de Deus. É um princípio dele, ele é organizado. E aí eu falo, meu Deus, se o Senhor é organizado, como que o Senhor vai vir nessa bagunça aqui? Aí eu saio arrumando. Por quê? Eu sou mais tranquila, deixo mais coisas assim, deixa ali, põe ali, depois eu guardo. Mas aí eu lembro, isso é uma coisa que sempre fica me pilhando. Por quê? Porque, irmãos, Deus é completamente organizado. Você vê, ele não podia fazer o mundo num dia só? Ele fez por etapas, organização. A arca, quando ele foi, Noé, faz a arca, ele deu o modelo, por quê? Organização. Imagina aquela bicharada tudo junto, as aves com os bichos grandes, imagina que rolo que ia ser? Organizado. O universo, as estrelas, os planetas, olha como que Deus é metódico. Aí a gente, nós seres mortais, pega uma gaveta, e taca ali na gaveta. Aí você fala, gente, como que Deus... Não, então a organização tem que estar no nosso estilo de vida. Eu estou mais organizada agora, você tem que melhorar. Você está desorganizadão ainda? Melhora. Por quê? Você fala assim, mas isso tem a ver com a nossa espiritualidade? Muito. Porque a tua personalidade faz parte do seu caráter. Você vê, uma pessoa, uma coisa simples, nem vou olhar para ele, mas uma pessoa desorganizada, aqui fora, ela tem dificuldade para se organizar espiritualmente. Eu não vou olhar. Japonês, você tem dificuldade de arrumar tempo para ler a Bíblia? Desorganização. Por quê? Irmãos, até para a gente fazer as nossas tarefas, até para a gente ler Bíblia e orar. Você tem dificuldade de se arrumar tempo para você orar na sua casa? Na tua oração, porque isso faz parte, olha como que reflete. Na tua oração é organizada? Não, você começa falando com Deus, soberano Pai, você termina falando mal do irmão. Você fala, eu quero matar, falando Deus falou, gente, que assunto que está agora? Porque é a mente, é a persona do desorganizado. Então, isso influencia sim na nossa comunhão com Deus. Parece que não, mas porque é o nosso jeito de ser. Mas se a gente não corrigir, você vê que às vezes você está num assunto, você nem ora direito com Deus. Tenta. Ela falou que não. Tenta bem pouquinho. Entendi, mas o teu anjo está lá vendo, fala, olha aqui, se a gaveta é assim, imagina o coração. Imagina a mente desse ser humano. Então, organiza. Porque até o mundo espiritual fica mais claro, fica mais leve nisso. Olha que a organização de Deus. E esse mês é um mês para organização, Uma vontade de alguém fazer lá, né? E aconteceu no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo do testemunho. E os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Volta no versículo 12, fazendo um favor. Eles marcharam segundo a ordem de marcha. Irmãos, agora imagina. Deus, ele tinha as tribos estrategicamente lá no acampamento. Todas organizadas ao redor do tabernáculo. Imagina para sair em guerra se não tivesse organização. Cada um com pedaços de pau, matando um ao outro só atropelado. Tá vendo como que é importante? Deus dava ordem, porque tinha que ver que mês que estava. Se é tal mês, é essa tribo que sai na frente. Depois saem os levitas, depois saem os tangedores, depois saem os guerreiros. Deus é organizado. Era a ordem de Deus. Aí você fala, mas isso vai fazer importância? Vai, porque se não tiver organização na tua vida, você não consegue arrumar a tua vida espiritual. Então é um mês onde as coisas se organizam, onde tudo se organiza e a gente tem que cooperar com isso também no mundo natural. Vamos lá, volta lá para o nosso slide. Mês de intervenção angelical.
É o mês onde o ministério dos anjos estão ativos na igreja. Os anjos trabalham todos os meses na igreja? Sim, mas o segundo mês é um mês onde os ministérios dos anjos, eles são potencializados na igreja, no corpo de Cristo, no meio do corpo de Cristo. Abre lá em Josué 5. Josué capítulo 5, versículo... Aqui está do 3 ao 15. Deixa eu ver aqui um versículo. Vai no 13. Isso. Mas na tua Bíblia ou na tua casa, quando você for repassar, é do 3 ao 15. Mas nós vamos ler do 13 ao 15. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E fez Josué assim. Você vê que é um mês onde o anjo apareceu para Josué para pelejar uma batalha, para dar uma unção para ele, para dar um fortalecimento para ele. Então, devido a isso, neste mês, a gente vê o ministério dos anjos também ativos na igreja. Por que tudo que aconteceu na Bíblia reflete em nós hoje? Porque tudo que está aqui é um norte para a gente ter, é uma instrução, é um conhecimento. Então nós temos que olhar os tempos da Bíblia e entender os tempos que nós estamos vivendo. Por quê? O mundo mudou, as coisas evoluíram, as coisas mudaram, mas no tempo de Deus as coisas começam a acontecer do mesmo jeito. Lá atrás, o diabo não era o acusador, não era o destruidor, ele não era o que tentava derrubar os crentes. Aqui também ele age da mesma forma. Então nós não podemos ignorar o mundo espiritual. A gente, conhecendo os tempos e as estações, a gente vai entender os sinais que o Senhor está dando para nós. Vamos lá. Tribo de Isacar. Os que nasceram. Alguém está aqui hoje de Isacar ou não? Ninguém? Mas vamos ver as características de quem nasceu nesse período, 21 de abril a 20 de maio. Porém, também vamos ver como que os tronos vão agir, como que são essas pessoas, as características dessa tribo. Essa tribo é a tribo dos sábios de Israel. É conhecida como a tribo da inteligência e estratégia. Isacar é conhecido como os conhecedores de entender os tempos. As pessoas que nascem neste mês são pessoas muito inteligentes, são pessoas que são sábias, são pessoas estrategistas. Coloquei aqui na nossa apostila, na página 17, coloquei assim, ó. Especificamente, Isacar era o amo do segredo do calendário judaico. Como se diz sobre ele, conhecedores de entender os tempos. A sua natureza básica é servir como conselheiro de seus irmãos, as tribos de Israel. Então, quando Israel precisava de conselho, procurava a tribo de Isacar. Era eles que aconselhavam, era eles que conheciam os tempos, eles que falavam assim, ó, agora é tempo de lutar, agora é tempo de guerrear, agora é tempo de plantar. Era a galera dessa tribo. Vamos ver isso lá, 1 Crônicas 12, versículo 22 e 23. Por que é bom você conhecer as tribos? Porque você conhece as pessoas. Primeiras Crônicas 12, 22.
porque naquele tempo de dia em dia vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Versículo 32 agora. Dos filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 dos seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Davi tinha mais de 200 conselheiros, só para saber como que ele ia fazer, o que ele ia fazer e em que tempo que ele ia fazer. Por isso que ele foi um rei de tamanho sucesso. E quem que ele consultava? A galera da tribo de Isacar. Trabalhava com ele mais de 200. Quem foi Isacar? Foi o 9º filho de Jacó, né, que foi o 5º filho que ele teve com a Lia, que era concubina. Seu nome significa recompensa. Ele é pago. Pode passar. Quais os pontos fracos dessa tribo? É a tribo que se acha. O orgulho em pessoa. Por quê? Porque eles têm inteligência, eles têm sabedoria, isso é um dom natural deles. Eles têm discernimento de tempos, eles têm discernimento das coisas, eles têm uma facilidade de aprender muito grande. O que acontece? Se acha, né? O orgulho e a segurança naquilo que eles sabem. São pessoas muito seguras. Eu conheço gente assim, mas gente muito segura não dá raiva. Essa pessoa que não tem medo de nada, você fala, olha lá, acha que nada vai acontecer, acha que sabe tudo. São esses tipos de gente, o povo da tribo de Isacar. Os pontos fracos deles também são pessoas vingativas, pessoas possessivas. Aí é meu, isso aqui é meu, não é de ninguém. Então, observa isso, né? A galera que me ouve de casa e que está aqui, que é solteira, observa a tribo antes de você casar. Para você ver ponto forte, ponto fraco, para ver a fria que você vai entrar. Senão você não entrar, dependendo do seu ponto fraco, se você não der conta, você vaza fora. Bênção de Isacar e os pontos fortes. Apesar do orgulho, são pessoas que sabem descansar em Deus. Aquelas pessoas sossegadas, tranquilas. Aqui eu coloquei aqui, Isacar é forte e um de seus segredos é descansar entre os rebanhos de ovelha. Isto é um segredo para nós, porque apesar de Isacar ser uma tribo profeticamente forte, vivia descansando como ovelha entre o rebanho. Na verdade, isso é uma vacina contra o orgulho. Antes de ser usado por Deus, nós somos propriedades dele, ovelha do seu pastoreio, né? E Isacar era esse tipo de gente, gostava de viver a vida, gostava de aproveitar a vida, aproveitar os momentos. Isacar é um tipo de pessoa que tem prazer em viver, né? São pessoas que são também muito prósperas, muito fácil para ter prosperidade, são pessoas muito abençoadas e são bons intercessores. São pessoas ótimas em oração, pessoas que quando abre a boca para orar, é meio chegadinho de Deus, Deus responde mais rápido. Por quê? Por causa do dom, por causa da naturalidade que eles têm em intimidade com Deus, né? A unção da tribo. Primeiro aos Crônicas 12:40. Vamos ver. E também seus vizinhos de mais perto, até Isacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos, sobre bois, provisões de farinha, pastos de figo, cachos de passas, vinho, azeite, bois e gado, miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Quando precisou abastecer as cidades dos levitas, quem abasteceu foi Isacar, Zebulon e Naftali. Isacar, essa tribo que não tem ninguém. Zebulon, quem é Zebulon? Ali, a nossa tribo, Naftali. Então, são tribos prósperas, são tribos que são fáceis em abençoar os outros, tá? Porque isso é uma abundância, né? Uma unção que Deus traz para essa tribo. Pode ir lá para o outro.
Trono de Isacar, trono de Afrodite, que é o trono de touro, porque lá no mundo, quando você nasce nesse período, vão falar que você é do signo de touro. Não, touro é um trono, é um demônio que se esconde atrás de um signo, né, de um nome fantasia, que na verdade é quem? Trono de Afrodite. Nós vamos conhecer agora esse demônio que age neste mês e quem que é. Alguém já ouviu falar alguma coisa sobre Afrodite? Isso, a deusa do amor, né? A deusa da sensualidade. Vamos conhecer um pouquinho, vocês vão ver que ligação forte que tem isso, essa tríade dos tronos. Semana passada a gente estudou Marte, que é o trono da guerra, né? Que é o trono das tentações. Agora nós vamos ver esse daqui, trono de Afrodite. Isacar é uma tribo de discernimento profético, por isso a sua guerra é contra Afrodite, um trono que ataca o profético na surdina, tentando confundir o profético. Afrodite puxa para a terra, potencializando os vícios nesse período. Nesse período, o que acontece? As pessoas viciadas em qualquer coisa, qualquer tipo de vício, elas vão ficar mais ainda viciadas. Então, quem gosta de tomar remédio, vai tomar mais remédio. Quem gosta de beber, vai beber mais. Quem gosta de fumar, vai fumar mais. Quem gosta de droga, vai se drogar mais. Quem gosta de pornografia, vai ser completamente tentado nesse vício. Por quê? Afrodite, ele puxa para a terra, para a carnalidade. Afrodite é um trono que nesse tempo desperta desejos. É um mês que você vai ter vontade de enlouquecer. Sair da igreja, beber, fumar, cheirar, cocaína, ir para balada. É um mês que você fala assim, vou desviar. Me deu uma vontade de ir para o mundo. O que é isso? Influência do trono. Ai, pastora, está amarrado, irmãos. Eu sei do que eu estou falando. É um mês onde nós vamos ser tentados com desejos, com vontades. Ou se não, qual que vai ser o ataque de Afrodite? Sonhos eróticos. Sonha com pornografia. Sonha com relação sexual ilícita. Você fala, ai, pastora, eu só sonho com anjos. Mentira, irmão. Mentira. Eu podia até falar das merdas que você sonha, mas eu respeito as criancinhas inocentes que estão aqui nesse lugar. Porque nesse período você vai sonhar mais. Porque faz parte do trono. Entenda, o diabo, quando ele não consegue atacar a tua carne, ele vai atacar a tua consciência quando você estiver dormindo. Nós vivemos debaixo de uma influência, né? Fetiches. É o mês da fantasia. É o mês que você vai falar assim, ó. Estou numa rotina, preciso melhorar. Já pega um chicote, já pega uma máscara do Zorro e sai dando chicotada em todo mundo. Ai, pastor, é pecado? Depende. Cuidado do fetiche, porque muitos fetiches, eles vêm trabalhados na mentira. Uma pessoa que se fantasia na hora, o cônjuge não está tendo relação com você, ele está tendo relação com quem ele está vendo fantasiado, com o personagem. E dependendo do mês, isso é demoníaco. Isso pode dar liberalidade para uma sensualidade, para um demônio agir ali na relação. E ao invés de ser um louvor, acaba sendo uma mentira. Porque ao invés de estar com um parceiro, está com a enfermeira, está com a professora, está com a chita do Tarzan. É uma mentira. Então a gente tem que ver o tempo, o momento, o que está acontecendo, porque a Afrodite ela trabalha na luxúria para seduzir principalmente os da tribo de Isacar e quem está debaixo desse tempo. É um mês de sedução. Foi esse trono que destruiu Davi, o seduzindo na primavera. Semana passada a gente está na estação da primavera, que a gente está falando aqui, a estação espiritual. Davi, ele foi seduzido, ele ao invés de guerrear, o
que era o mês passado que a gente falou semana passada, né? No trono de Áries, ao invés dele guerrear, o que ele ficou? Ficou lá na casa dele, no pátio. Ele se isolou. Aí ele foi seduzido por quem? Por Batseba. Sedução, uma mulher casada. Ele olhou e cobiçou. Então você vê os 3 tronos trabalhando junto, né? Marte, a violência, a guerra, vem com Afrodite, com uma sedução. Depois que Davi consumiu o ato sexual, o que ele fez com o marido da Batseba? Matou. Por quê? Ainda está na ação de Marte, ainda está na ação do mês passado. Tem 3 demônios trabalhando esse mês. Um que causa violência, um que causa sedução. Estão trabalhando junto. Por isso que Davi matou Urias. Porque é influências demoníacas. Ele deu legalidade para Afrodite, fez o que Marte queria, matou. Né? Foi esse trono também que seduziu Salomão. Quantas mulheres que Salomão tinha? 1000. Gente, não dá conta de uma. Eu fico pensando, como, gente, 1000 mulheres. Um dia eu fiquei pensando, eu falei, se ele dormisse uma noite com uma, não dá, um ano não dá para dar conta das 1000. Porque tem só 365 dias. O que levou Salomão a essa decadência? Afrodite, foi o mesmo trono que seduziu. Arrumar vários e vários casamentos. Foi esse trono também que seduziu Acabe a se casar com Jezabel. Jezabel, uma mulher que ela adorava Baal, e aí ela se casou com um rei de Israel, alguém que tinha que ser ungido, se casou com ele e trouxe o quê? Uma sedução na mente dele, seduziu ele, trouxe aquelas palavras doces, aquelas palavras de persuasão, fez ele se corromper e perseguir Israel. Então isso veio o quê? Confundir o profético de Acabe. Esse trono de Afrodite trabalha dessa forma, com sedução. Pode ir para lá. Próximo. Olha ali, eu coloquei essas imagens aí. Afrodite, ela é a deusa grega de touro, né? O signo touro. Né? Os próprios astrólogos, eles consideram Afrodite como a deusa, né, do signo de touro. Você vê que ela tem ali uma imagem dela em cima andando num touro. Por quê? As potestades andam juntas, aí para a gente fazer a ligação. Eu coloquei ali umas informações de Afrodite que eu achei interessante. Ó, assim como o Libra, touro é regido por Afrodite, a deusa do amor e da beleza, que também é conhecida como Vênus, é um planeta Vênus, né? Lembra dos astros que eu falei que eles influenciam. Afrodite é uma das deusas mais poderosas do Olimpo. Ela abriga em si a paixão, a sedução, o luxo, a luxúria e o amor. Afrodite, quando está apaixonada, é capaz de fazer loucuras, pois é possessiva e apegada a tudo e a todos que ama. Já viu gente louca que faz tudo por amor? Observa, está regido por quem? Afrodite. A deusa do amor era casada com Hefesto, o deus do fogo, mas devido à sua natureza sexual, teve diversos amantes entre deuses e mortais. É igual o Davi, ele não era casado? Teve lá a amante, foi amante, a Batseba era amante. A deusa do amor não foi muito amável com seus adversários, sendo vingativa e impiedosa nas suas vinganças. Igual fez com Davi, né? Davi fez. Ele não foi amável, depois que ele caiu em adultério, foi lá e matou. Por quê? O próprio trono faz isso. Pode passar o outro. Olha lá quem ela é, como ela é representada hoje, a deusa da sensualidade, a deusa do amor. Hoje esse trono é conhecido assim, né? Trono caído aí. Mas isso por detrás disso é uma imagem, é o diabo, é uma potestade que rege um mês. Pode passar para frente. Como combater esse trono de Afrodite? Através da pureza e da purificação. É tempo de purificar o nosso interior através da palavra, jejum, oração e o quê? Vigilância. É o tempo que a gente tem que abrir os nossos olhos, olhar as tentações e fugir dela.
Em regência de Afrodite temos que manter a pureza e a paz, porque esse trono age juntamente com Marte. Também é tempo de estabelecer níveis de renúncia para a carnalidade, pois Afrodite agirá de forma persuasiva através da sedução. É um mês que você está tentado. O que você tem que fazer com a tentação? Fugir. Ah, pastor, eu sou tentado, eu tenho muita fraqueza com pornografia. O que eu faço? Não pega celular, não fica sozinho. Se cuide, se você é casado, tenha uma vida ativa sexual nesse tempo. Por quê? Para não dar legalidade para Afrodite. Ah, eu sou tentada a beber, a fumar. Não fica sozinho. Não fica sem ler a Bíblia todos os dias. Abra jejum, se mantenha em oração. Por quê? E mantenha o quê? Paz. Irmãos, às vezes para você estabelecer paz, você vai ter que fazer guerra com alguém. Esses dias eu tive essa experiência na minha vida. Porque para a paz ser estabelecida, alguém vai ter que ser confrontado. E alguém que eu falo, alguém de carne e osso, que às vezes é usado pelo trono. A paz, ela tem um preço na nossa vida. Mas você tem que ver o tempo, o momento. Tem situação que é melhor você correr. Tem situação que é melhor você sair de ruim. Tem situação que é melhor você sair como errado. Mas você estabelecer a paz. Para quê? Para que esse trono não venha fazer um ciclo de repeteco na tua vida. Para isso quebrar, para ele não ter poder e governo sobre você. Bora. Então, o mês de se purificar. Travou? Não. Aí, não, mais um. Aí. Essência profética de Isacar. Onde está? Salmos 90, 12. Esse é o versículo profético desse tempo. Vamos ler? Até dia 20 de maio você podia ler esse versículo todo dia. E orar essa oraçãozinha aí que eu coloquei. Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Você só é sábio quando você sabe interpretar os tempos. Por isso que nós estamos estudando os tempos e as estações e os tronos, para você ter sabedoria espiritual. Deus te dará discernimento espiritual sobre o tempo específico. A sabedoria liberará sobre a sua vida longa, riqueza e honra. Provérbios 3,16. O que vale a pena ser sábio? Se tem vida longa, se tem riqueza e você tem honra sobre você. Como que a gente vira a chave nesse mês? Além de ler a palavra, jejuando. Muito bom a gente jejuar nesse período. Qual que é o apóstolo correspondente dessa tribo? Apóstolo Tiago. Um dos discípulos de Jesus. Quem é da tribo de Isacar, quando for se encontrar com Jesus na glória, vai ser recebido nas portas celestiais de Isacar pelo apóstolo Tiago. Pedra correspondente no peitoral é aquela ali, é o topázio de cor amarelo, que significa longevidade e criatividade. Tem essa pedra no peitoral que representa a longevidade, vida longa e muita criatividade. Eu vi uma matéria sobre esses tempos que Steve Jobs, quando ele foi começar a Apple, ele foi em um... como que fala aqueles montes onde tem um monge? Como que chama aquele país? Lá no Nepal, com uns monges, e ele fez uma oração, ele fez uns rituais a Afrodite, que é também um dos tronos. Eu coloquei aqui nos nossos primeiros gráficos. Ela é um trono que ela trabalha muito com a mídia, carnalidade com mídia. E ele pediu essa inteligência nesses rituais a Afrodite. Lá na China ela tem outro nome. Deixa eu ver o nome dela lá na China. Aqui na nossa apostila. E aí ele pediu
Deixa eu ver aqui. Lá é a serpente, tá? Ele pediu essa sabedoria para essa serpente. Ele fez alguns rituais. E, de fato, ele criou o smartphone. Ele foi uma potência mundial. Mas ele morreu cedo. Afrodite dá, mas ela tira a vida cedo. Por isso que a tribo de Isacar, a pedra, ela fala de longevidade, uma vida longa. Porque a unção de Isacar é viver bastante, não é morrer cedo. Ele buscou o trono que se opõe e viveu pouco, né? Morreu, nem desfrutou da glória que ele conquistou. Porém, a unção de Deus para a nossa vida é longevidade, criatividade e prosperidade em nome de Jesus. Acabou os slides? Acabou, né? Nós vamos orar renunciando esse trono. Nós vamos renunciar toda essa influência neste mês. E vigia. Vê o que nós aprendemos tudo, porque até dia 20 de maio nós podemos aplicar tudo que nós falamos hoje. Uma das coisas também que eu quero falar de Afrodite, isso é um alerta para nós, né, que somos pais, mães. A Afrodite, ela age muito na mídia, nessa questão de mídia. Você vê que hoje você não precisa mais entrar num site pornô para você ver pornografia e você ver sensualidade. Se você abrir o TikTok, dá medo. É uma vergonha. Então nós temos, como pais, mães, como servos, nós temos que vigiar nisso, naquilo que nós vemos. Porque às vezes a sedução, queridos, não vem de carne e osso. Às vezes você é seduzido aqui, ó, a olhar um vídeo, uma dança, uma roupa, a olhar alguém que está se exibindo. Nós precisamos vigiar, porque o diabo, ele é minucioso e ele é oportunista, ele aproveita todas as oportunidades. Por isso que nós vamos orar, nós vamos renunciar, quebrar essa maldição e ativar a nossa vitória em nome de Jesus. Se coloque de pé, você que pode. Você vai colocar as duas mãos sobre a sua cabeça. E nós vamos orar, renunciando toda a influência desse trono, toda a influência maligna. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Nós te exaltamos nessa noite, Pai. Diga-se comigo, meu Deus, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu renuncio toda influência e característica de Afrodite e do signo de Touro. Eu cancelo toda a influência de Vênus quando fui fecundado e gerado no período de 21 de abril a 20 de maio. Eu renuncio toda a influência atmosférica desse mês sobre a minha vida, sobre a minha família, meu trabalho, minha empresa, minhas finanças, minha saúde, meu relacionamento, meus bens, meu ministério e o meu chamado. Eu renuncio e eu cancelo toda carnalidade, exuberância, sensualidade, encantamento, sedução demoníaca que eu recebi através de Astarte, por televisão, internet, cinema, rádio, ondas sonoras, músicas e danças. Eu renuncio e eu cancelo toda a influência de orgulho desse trono, toda falta de segurança. Peço perdão por me achar autossuficiente. Renuncio à vaidade, aos maus conselhos dados, espírito de acusação,
e tomo posse da verdade de que Jesus Cristo veio para destruir toda influência, todo ensinamento, toda característica desse trono. Em nome de Jesus, eu ativo a bênção de Isacar e chamo a minha vida o discernimento dos tempos e das estações. Meu pão não faltará, de acordo com a palavra de Deuteronômio 33:18. O Senhor me alegra dentro das minhas tendas. Eu serei feliz em casa, no meu ministério, no meu trabalho e nos meus negócios. Eu ativo a bênção da dependência total de Deus para tudo que eu fizer. Eu tomo posse da minha vitória em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Pai, nós cancelamos agora em nome de Jesus. Quebramos, ó Pai, toda a autoridade desse trono que tem agido na nossa vida e na nossa casa, que tem agido no nosso interior. Meu Deus, nós quebramos agora, Pai, cancelamos toda a ação demoníaca desse trono nesse mês e declaramos agora a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós, em nome de Jesus, invocamos a bênção familiar sobre nós, sobre a nossa parentela e sobre a nossa família. Nós nos posicionamos, ó Pai, como intercessores do Senhor, intercessores da guerra, e entramos nessa batalha espiritual, declarando a bênção do Senhor sobre nós e a nossa casa. Ninguém vai se perder e nenhum mal, ó Pai, vai ter nada do que é nosso, porque nós somos um povo que o Senhor escolheu para abençoar. E em nome de Jesus, colocamos debaixo da bênção do Senhor e de total dependência do Senhor a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, o nosso ser, em nome de Jesus. Começa a apresentar a tua casa agora, começa a apresentar a tua família, começa a apresentar os teus filhos, começa a apresentar a tua parentela. Cita o nome dos teus parentes. É a bênção do mês familiar, é a bênção onde o Senhor ele vai reconciliar a nossa casa, onde o Senhor ele vai reconciliar a nossa família. Deus vai tirando agora a amarração, a briga, a contenda, espírito de confusão, espírito de desavença dentro dessa casa, espírito contrário nessa família. Vai quebrando agora, Pai, vai visitando agora do maior ao menor, vai visitando quem está perto, quem está longe. Em nome de Jesus, nós oramos agora pela nossa casa, apresentamos o nosso casamento, apresentamos o nosso lar, apresentamos o nosso povo, apresentamos, Senhor, aquilo que o Senhor abençoou, que é a nossa família. Que haja reconciliação, que haja bênção, que haja cura. É o mês onde o Senhor vai nos curar, é o mês de provisão, é o mês do milagre, é o mês, ó Pai, onde nós vamos conhecer a tua mão forte, é o mês da edificação, é o mês da limpeza, é o mês de novos começos, é o mês de oportunidades. Então vem sobre o teu povo, Pai, ativa o profético nessa noite, em nome de Jesus. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Nada do que é meu ficará na mão do diabo, porque o meu Deus me deu posse de todas as bênçãos nas regiões espirituais. Eu sou abençoado, eu sou mais que vencedor, em nome de Jesus. Diga: todo mal da minha vida, toda regência desse trono, joga as mãos e diga: sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai. Aleluia. Levante tuas mãos aos céus
Em nome de Jesus, esse mês o Senhor te fortalecerá. Haverá cura em meio ao deserto. Haverá provisão, haverá livramento. Haverá edificação de dentro para fora. É o mês onde você vai vencer mais uma vez toda e qualquer investida de Satanás. Em nome de Jesus. Quem crê, aplaude ao Senhor glorificando. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Até dia 20 de maio, esteja orando incessantemente pela tua família. Esteja vigiando o máximo que você puder. Esteja atento, porque você está conhecendo, tendo privilégio. Irmãos, eu agradeci muito ao Senhor esses dias, porque o Senhor está nos dando o privilégio de entender os tempos, de entender as estações. Por quê? Porque são nesses detalhes que estão o segredo das nossas vitórias. Nós vamos tomar posse disso. Eu só vou fazer um comentário aqui que eu esqueci de comentar. Coloca no slide de novo, lá na bandeira de Isacar. O símbolo de Isacar é um jumento. O dia que eu fui estudar, eu falei, nossa Deus, parece que é a tribo que tem o bicho mais feio, um jumento, gente. Lá no... Aí, não, volta. Isso, assim, ó. É um jumento carregando umas cargas. Parece feio, né? Coitado, a gente olha para o jumento e fala, ah lá, tá só o Kimba carregando carga ainda. Mas sabe por que é o jumento? Porque o jumento, naquela época, era a montaria dos príncipes. Então, Deus escolheu isso debaixo da bênção que Ele deu. Só coloca lá, já, fazendo um favor, para a gente finalizar isso aqui, que eu não comentei isso. Deixa eu ver. Gênesis 49, 14. Então, você olha assim, a gente olha, parece sem sentido. Mas os jumentos, naquela época, eram montaria dos príncipes. Olha só a bênção de Isacar sobre isso. Tem tanta anotação aqui na minha apostila que eu fico perdida. O 14 e o 15. Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Então, Isacar, quando você vê a bandeira, que é um jumento, fala, nossa, que sem sentido. Não. Deus escolheu porque era a montaria dos príncipes. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida? Semana que vem a gente vamos falar da tribo de Zebulon e encerrar a estação de primavera. Agora nós vamos ficar bem atentos, porque são coisas que ainda vão acontecer, meses que nós vamos entrar. Vamos ligar as anteninhas aí para a gente saber como agir e reagir em nome de Jesus. Que Deus abençoe você de casa, que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, que Deus acrescente graça ao teu conhecimento em nome de Jesus. Glória a Deus.